Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Jesus. Vamos ler Apocalipse, capítulo 1, e o versículo de número 3. Só o versículo 3. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida. Você que se dispôs a estar aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Os pregadores sempre dizem, né, costume de pastor e pregador, dizer que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Você sabia que é errado, né? A palavra de Deus não se renova. Porque só precisa de renovação o que envelhece. Por exemplo, a igreja está bonita. Se Jesus não voltar dentro de pouco tempo, vai ter que o quê? Renovar. Vai ter que pintar. Por quê? Porque ela envelhece. Então a palavra de Deus, ela nunca envelheceu. A palavra de Deus, ela é nova todo momento que você lê ela. Glória a Deus. Então a palavra de Deus não envelhece. Ela é nova a todo momento. Então ela não precisa de renovação. Glória a Deus. E eu creio que quanto mais nós aprendemos da Bíblia, mais nós vamos dizer assim, eu não sei nada mesmo. Porque é um poço sem fundo. O conhecimento da Bíblia, tem muitas vezes você pensa que sabe algo, daí alguém vem com outra visão em cima do mesmo texto, da mesma situação, você fala, meu Deus, eu pensei que sabia alguma coisa, mas não sei nada. E eu fui obreiro, né, eu morei em Curitiba, por 12 anos, eu fui obreiro do pastor José Pimentel de Carvalho, né, que já dorme no Senhor. E você queria ver o pastor Pimentel, era domingo de manhã na escola dominical. Todo domingo, enquanto ele teve saúde, ele estava sentado no primeiro banco na escola dominical. E ele dizia, quando eu penso que sei alguma coisa, eu vejo que eu não sei nada. E imagine, ele morreu com quase 90 anos. Naquela época ele assumiu Curitiba com 8 congregações. Antes de morrer ele tinha mais de 460 igrejas. Ele emancipou 20 campos. Foi o primeiro escritor da CPAD de adolescentes, Revista Escola Dominical para Adolescentes. Foi presidente da convenção. E todo domingo ele estava na escola, porque ele queria aprender da palavra de Deus. E o crente que vai subir no arrebatamento, irmãos, ele ama ouvir a palavra. Ele ama meditar na palavra. Glória a Deus. E nós estamos aqui por causa da palavra. Glória a Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, diz assim, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas dela escrita, pois o tempo está próximo. Repita comigo, o tempo está próximo. Amém? Meus irmãos, estará ali no final o nosso livro. Você que não adquiriu ontem, você que não esteve ontem, é o livro Descomplicando o Apocalipse. É um livro totalmente didático para você aprender mais sobre o livro do Apocalipse. No final de cada capítulo tem perguntas e respostas para o leitor memorizar aquilo que ele está aprendendo. Quem fez o prefácio do livro foi o pastor Napoleão Falcão, e nós estamos revertendo o valor desse livro para as obras que nós temos do projeto Arrependas, e eu convido vocês a nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, Facebook e YouTube, tudo é PR Carlos Cardoso, e você vai ver o trabalho que nós estamos fazendo na África, no Amazonas, em Fortaleza, no Rio de Janeiro,
através do projeto Arrependa-se. Amém? Meus irmãos, ontem nós falamos sobre a visão do Apocalipse, um resumo bem breve, né? Que Jesus é o autor do Apocalipse, que o Apocalipse é uma revelação, que o Apocalipse foi escrito para os servos do Senhor Jesus. O propósito do Apocalipse é revelar as coisas que vão acontecer, revelar o futuro. E nós explicamos sobre a questão do tempo, e falamos que Jesus sabe a hora que vai vir buscar a igreja, que não existe um avivamento mundial, como muito é pregado, que antecede a volta de Jesus. E explicamos sobre a evangelização mundial também, porque muita gente acha que para Jesus voltar, todas as pessoas do mundo têm que receber o evangelho. E aí existe, sobre essa questão do evangelho, que foi o último tópico ontem, e eu falei tudo isso para afirmar que nós precisamos aguardar a volta de Jesus, como que se ele viesse agora para buscar a sua igreja. E eu expliquei que todos os apóstolos da igreja primitiva, eles aguardavam o arrebatamento da igreja para os seus dias. E como eles aguardavam, nós também temos que ter essa viva esperança no coração, que Jesus pode voltar agora. Eu gostei muito esses dias de uma fala de um reformado, que é o pastor Augusto Nicodemos, da igreja presbiteriana, um teólogo que tem ensinamentos tremendos. E ele foi questionado sobre esse assunto: quando é que Jesus vai voltar? Vai ser antes da tribulação, no meio da tribulação, no final da tribulação, que é o assunto, né, que todo mundo quer debater, e muitas das vezes não leva a lugar nenhum esse debate. E ele falou algo que eu concordo. Ele falou: olha, não importa quando ele vai voltar, eu preciso estar pronto para a sua vida. E ele citou a Bíblia, porque a Bíblia diz que ele vai vir como ladrão, que a sua vinda vai ser num momento. Quando Paulo falou em momento, em 1 Coríntios 15, 51, a palavra momento no grego é menos que fração de segundo. Ele vai chegar, e biblicamente a Bíblia responde quando Jesus vai voltar, quando Jesus diz: quando vocês menos esperais, virá o Filho do Homem. É num momento inesperado. Então veja bem, como ninguém espera o ladrão, como vai ser em fração de segundo e vai ser num momento inesperado, nós precisamos estar prontos. Ele pode vir agora, nesse exato momento. E aí, essas visões que não, isso tem que acontecer para Jesus voltar. Não, Jesus não vai voltar agora, porque isso aqui não se cumpriu. Leva o povo a estar avivado e próximo, ou o povo distante. Isso leva a um relaxo espiritual. Esse negócio de Jesus voltar, quer dizer, eu vou viver sem me preocupar com esse assunto que é muito importante. E por que é importante, irmãos? Você vai passar mais tempo aqui na terra ou mais tempo na eternidade? Agora, você está mais preocupado com a eternidade ou com a terra? A gente só está preocupado com a terra. Se for analisar todos os teus projetos de vida, está tudo ligado ao quê? Ao céu ou à terra? A terra, nós estamos agarrados na terra. Tudo é terra. Irmãos, é por isso que eu amo o Apocalipse, porque o Apocalipse nos desvincula da terra. E biblicamente, irmãos, a terra, as coisas da terra, elas, vamos dizer, dentro desse espaço e tempo, elas deixam de existir. E veja que Paulo, ele foi muito profundo quando ele falou sobre esse assunto.
quando ele falou em 2 Coríntios 4, 18. Olha o que Paulo disse em 2 Coríntios 4, 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, são passageiras. E as coisas que não se veem são eternas. Então, nós estamos hipnotizados pelo que vemos. E o que vemos é temporal, é passageiro. E nos esquecemos de nos preocupar com o que não vemos. E biblicamente o que é concreto, o que existe é o que você não vê. Parece loucura, mas o que você não vê é o real. E tudo que você vê aqui transita e passa. Por quê? Porque no céu nada muda. No céu as coisas estão intactas. Então o eterno é real, porque lá não precisa de renovação de nada. Lá tudo permanece da forma que é para todo sempre. Aqui na terra tudo passa. E queridos, nós precisamos nos desvincular um pouco do que é passageiro. E precisamos nos conectar no que é eterno. E o que é eterno não é o que você está vendo. É complexo, mas o que você vê. E bem disse Salomão que debaixo do sol tudo aqui na terra é o quê? É vaidade. E o que é vaidade? É passageiro, é temporal. Então tudo que você vê é vaidade. É temporal, mas o que eu não vejo é o que permanece. E eu preciso, e essa é a necessidade de uma escatologia sadia, que aqui na terra eu sou peregrino e forasteiro, sou ministro do reino, sou embaixador do reino, eu represento o céu na terra. Aqui na terra, eu sou mordomo. Você não é dono da tua casa, do teu carro, de nada. O que você é? Administrador. Porque você faz parte de um reino. Então, tudo aqui na terra pertence a Deus, sim ou não? Isso é mordomia cristã. Eu administro. Mas a minha morada, ela está intacta. E a minha morada não é aqui na terra. A minha morada é ao lado dele para todo sempre. Glória a Deus. E dentro desse prisma do tempo, a gente falando sobre evangelização, e existem duas coisas, irmãos. Primeiro, você pega a Europa, que foi um berço de avivamento, e a América. O que está acontecendo com o cristianismo na Europa? Mais da metade da população europeia é ateia. As igrejas que foram megas templos de avivamento, hoje é pago, a pessoa paga euro para visitar. Existem regiões da Europa, se alguém te ver de Bíblia, indo para um templo, você sabe qual é a imagem que vai vir na mente dele? É a imagem da Idade Média lá. As pessoas em família indo para a igreja. Porque é algo surreal uma pessoa pegar uma Bíblia e ir para um templo. Aí quando você estuda, você vai ver que o Evangelho já esteve presente em todas as nações do mundo, principalmente na África. Aonde nós temos a janela 10/40. Mas o que aconteceu? O Evangelho foi expelido por essas nações. E quando você estuda sobre povos não alcançados em missões, o povo não alcançado não é que não existe cristão lá dentro. É que dentro de uma população só tenha 2% de cristãos. Em todas as populações do mundo foi feito estudo. Existe cristianismo. Até nas mais fechadas, o cristão está lá. E o nome de Jesus está sendo propagado. Então muita gente fica pensando, não, mas tem que pregar o evangelho vai ser pregado. E de diversas formas, o evangelho está sendo pregado. Por exemplo, na Olimpíada, a skatista ganhou, o que ela fez lá? Em gesto de braçudo, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
O Comitê Internacional mandou uma nota que o Brasil poderia ser punido porque ela falou do nome de... E ela não falou, ela fez gesto. Aí teve o surfista, com Cristo Redentor estampado na prancha. O que eles mandaram fazer? Ele teve que tirar para poder competir, porque iria falar de Jesus. E outros atletas que foram propagar o nome de Jesus foram totalmente proibidos, porque eles não querem que Jesus seja propagado, mas não tem como segurar. Mas veja que ao mesmo tempo que a Olimpíada proibiu, qual foi a encenação de abertura? Drags corporando a Santa Ceia. Eles querem profanar o santo. E todas as vezes que eles reagem contra isso, eles são atacados. Automaticamente, toda ação gera uma reação. Mas veja, eles querem profanar. E aí você precisa entender, porque no carnaval eles colocam Jesus apanhando do diabo, porque nos movimentos ideológicos eles colocam Jesus como drag. Você sabe qual é isso, o maior sinal? Você não vê Maomé sendo colocado como uma figura assim, você não vê Buda, você não vê Confúcio, porque eles querem atacar Cristo. Você sabe por quê? Porque Jesus está vivo. Aleluia. Se ele tivesse dentro de uma sepultura, eles jamais lembrariam dele, mas porque ele vive e reina, glória a Deus, ele incomoda esta geração. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Agora veja, irmãos, que eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Só que antes de eu mostrar essas coisas para vocês, eu fico preocupado hoje, né? Porque é uma realidade, ontem eu falei, né? É tão claro, é tão nítido que o meu cérebro, ele não quer acreditar que isso é verdade. E muitas das vezes, tem muita gente aqui que nunca ouviu falar do que eu vou falar aqui. Quer dizer, está sendo divulgado, está sendo mostrado, você fala, mas como é que pode eu nunca ter ouvido falar sobre isso? E você nunca ouviu mesmo. Existe uma série, um documentário na Netflix, que eu convido a todos a assistir, quem tem Netflix, que se chama Dilema das Redes. Alguém aqui assistiu o Dilema das Redes? Alguém assistiu? Dilema das Redes? Tem uma irmã lá que assistiu. O que o Dilema das Redes revelou? Que são os CEOs, os criadores de algoritmo da internet, do Facebook, do Twitter, do Instagram, do WhatsApp, que eles mostram como é que eles veem o comportamento da sociedade e a retenção de tela. Então imagine que o pastor Elias gosta de esporte e eu goste de caça. Então eu começo a procurar caça nas questões de internet, que seja um vídeo no YouTube, no Instagram, no Google, e o pastor quer consultar esporte, seja o esporte que for. Muitas vezes ele gosta de surf e tal. Se você abrir o celular do pastor Elias, em qualquer rede social, você vai ver só coisas de esporte na rede social dele. E se você abrir a minha rede social, você só vai ver coisa de caça, de animal. Por quê? Porque o algoritmo criou um avatar do Carlos e um avatar do Elias. E ele vai prender o cérebro do Elias naquilo que vai satisfazer ele, e ele vai prender o meu cérebro naquilo que eu gosto. E ele só vai me dar o conteúdo que eu procurei. Então ele vai criando um sistema, e ele só vai dar o conteúdo que cada um quer. Isso se chama inteligência artificial. Então, se eu pegar celulares aqui, eu sei mais ou menos como é que é a sua personalidade através da tua rede social. E aí, diante do que o algoritmo está te entregando, eu tenho uma visão da tua persona no mundo virtual, tua personalidade no mundo virtual. E existe um avatar para cada um. E isso é incrível, porque lá no Dilema das Redes, o propósito da tela, da rede social, é te prender. É por isso que quando toca ou faz o barulhinho lá, você se acha obrigado a pegar e ver o que está acontecendo.
E se você ficar muito tempo, eles vão criar notificações para que você pegue o celular. E você já percebeu que quando você pega o celular para ver algo, você vai ficar ali 30, 40, 1 hora, e muitas das vezes aquilo que você pegou o celular para fazer, você não fez? Com quem aqui já aconteceu isso? Todo mundo. Você pega o celular, eu vou mandar uma mensagem para fulano de tal. Aí você pegou o celular, aí você viu uma notificação do Instagram, acabou. Você entrou no Instagram, daqui a pouco ele te joga para outro lugar, e você vai. E daqui a pouco você larga o celular, daqui a pouco você vai passar assim, meu Deus, eu peguei o celular para mandar mensagem e não mandei. Por quê? O propósito é uma distração. E aí, querido, tem um grande problema, principalmente no Brasil. Qual é o problema do Brasil? Retenção de tela. Você sabe quanto tempo um brasileiro fica na tela por dia? O mínimo é 4 horas e 20. Eu estou dizendo da geração Z já, né? 2010 para cá. Mas tem brasileiro que tem um pico de 9 horas diária conectado. É a segunda nação do mundo que mais consome conteúdo na internet. E aí eu pergunto, vamos fazer uma lógica aqui. TikTok na China. Você acha que tem brincadeira no TikTok da China? Vídeo de risada. Na China, tudo que é colocado no TikTok é programando o cérebro de criança, jovem, adolescente para ser cientista, para ser TI, informática, para saber de robótica. Eles estão criando um exército para dominar o mundo. E aí você pega TikTok nos Estados Unidos, Europa e América Latina. Só palhaçada. Qual é o propósito? Idiotizar o Ocidente para programar a mente do Oriente para uma dominação global. E isso não vai acontecer. Isso já está acontecendo. As pessoas, você pergunta o que você quer ser quando crescer para um adolescente hoje. Ele vai ficar olhando para você. E a maioria vai dizer, um influenciador digital. Porque acha bonito. Agora, quem é que nos influenciava, irmãos? Quem era a nossa influência quando nós éramos pequenos? Pai, mãe, avó. Eu quero ser que nem meu pai, eu quero ser que nem minha mãe. Qual é a influência dessa geração? Aí está lá os M5, 1 quilo de ouro no pescoço, uma Ferrari. Aí você pega as cantoras, as pessoas que falam, que influenciam. Está aqui, eu estava com a minha esposa na Colômbia, fazendo conexão, aí chegou lá, tinha BBB, tinha 2 MCs, eu não vou citar nome aqui, que está sendo filmado. Estava lá, eu fui ver a rede social, pastor, 2 milhões, 1 milhão, 500 mil pessoas seguindo. Aí uma MC, que até ganhou neném esses dias, ela é muito famosa, na hora do avião, 6 horas de viagem, antes do avião sair, ela ficou em pé no banco e era só prostituição, só coisa horrível que eles falam. Ela ficou em pé e ela pegou um remedinho assim e falou assim: o meu psiquiatra me recomendou tomar esse remedinho aqui. E não vai fazer mal, se vocês tomarem, vocês vão dormir a viagem inteira e vão chegar no Brasil, vão conseguir dormir no avião. Todos pegaram o remédio. E é esses seres doentes que está influenciando essa geração. E esta geração, quando eu vou mostrar aqui algumas coisas para vocês, vê essas coisas, mas eu nunca ouvi falar sobre isso, mas nunca ouviu mesmo. Por quê? Porque dentro do avatar, o avatar vai prender ele naquilo que não é lógico, naquilo que não é racional, naquilo que não é real, naquilo que não se deve dar valor. Então tudo que é mentira, engano ou distração, automaticamente a pessoa fica presa. E aquilo que é real, você se desvincula. Então, eu vou te dar um teste de TV.
Por exemplo, a televisão mostra, teve uma explosão de um carro-bomba lá em Israel e tal. Acabou a notícia. Se for uma notícia muito forte, o jornal vai noticiar. Depois dessa notícia, ele já vai jogar um esporte. É automático, pode prestar atenção, se você nunca prestou atenção. Quando eles têm que noticiar algo muito impactante, muito forte, terminou a notícia, eles jogam para distração, eles vão jogar para o esporte. E aí, toda aquela notícia que poderia te levar a alguma coisa, eles dizem enculicoto e o teu cérebro já vai para a distração e você não percebe a seriedade do assunto. E é incrível, porque isso é mecanismo de domínio mental. Irmãos, presta atenção, porque o que eu estou falando aqui está vinculado ao que eu vou mostrar e porque as pessoas não percebem o Apocalipse. Nós estamos sendo programados. O teu cérebro, ele é como um computador, ele nasceu virgem, sim ou não? E ele vai recebendo informação e ele vai sendo o quê? Programado. E por que jovens, por exemplo, cristãos, estão chegando em casa e dizendo que são a favor da Palestina? E estão declarando ódio a Israel? Alguém sabe me dizer? É porque o professor está ensinando que a Palestina deve ser salva, Israel é o inimigo do mundo. Então veja, são 4 horas em sala de aula. Ele está sendo o quê? Programado. Por que teve um monte de jovens cristãos que voltou na esquerda no Brasil? Porque está sendo programado. E você vai falar que você é um idiota ainda. Por quê? Porque é uma programação. Aí você vai ver o que ele assiste. Eu indiquei algo da Netflix aqui, mas a Netflix é uma programadora de suicídio e de agenda esquerda. Você vai ver um ódio ao capitalismo em alguma mensagem, séries e filmes da Netflix. E principalmente suicídio. A Netflix é a maior programadora mental de suicídio que já existiu. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. O milagre da cela 7. Está aqui minha esposa. Tá todo mundo falando desse milagre da cela 7. Milagre da cela. É um filme. O milagre da cela 7. Alguém assistiu aqui esse filme? Olha lá, tem mãos levantadas. Que é um homem que tem um problema mental. E ele foi preso por matar o filho de um militar e foi condenado à morte. E ele não cometeu o crime. E ele era alguém que estava injustiçado no filme. Como é que terminou o filme? Um preso foi para a forca no lugar dele. E ele saiu da cadeia. E ninguém percebe que alguém se suicidou para ele sair da cadeia. Então o que é isso? O suicídio foi tratado com heroísmo. E as pessoas, olha só o que é uma programação. A pessoa não percebe a mensagem que está por trás. E aí você tem um monte de jovens surtando, se automutilando com desejo de suicídio. Eu vou dizer que isso está acontecendo no nosso meio. Eu estive na sede de Maceió dando um estudo sobre depressão, automutilação. Por que as pessoas, eu estou falando isso aqui, por que as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo? Irmãos, no sábado, tinha quase 500 adolescentes e jovens no Templo 7, lá da Assembleia de Deus de Maceió. Na hora que eu perguntei, quantos aqui estão com desejo suicida? Mais de 100 jovens levantaram a mão, desejando se suicidar. E o pastor Orisvaldo me levou, porque um jovem tinha se jogado do 4º andar do prédio, não morreu, e ele ficou chocado com a situação. Filho de crente. Aí eu perguntei, quem aqui já tentou suicídio? Alguns levantaram a mão. Eu falei, quem aqui quer falar? Meu Deus, irmãos, eles falaram. A forma e o desejo. E como eles executaram e não conseguiram. E eu não estou falando de não crente, eu estou falando de filhos de crente. Por quê? Tela. Retenção de tela.
programação mental para a morte, professores que foram doutrinados, uma mente totalmente esquerdopata, e está terrível. Ontem eu falei algo que eu volto a falar: nós somos a última geração de uma preservação pura da palavra. O que será das próximas gerações, que o filho chega na escola e diz: você nasceu sem sexo? Você tem noção? E aonde existe um despertamento nisso? Não há. A tendência, por exemplo, nós estamos na internet 5G, meu irmão, já mudou. Da 4G para 5G, você não percebe, mas eu percebo porque eu estudo sobre isso. Surto psicótico. Por quê? Porque a aceleração da internet acelerou teu WhatsApp. Quem aqui ouve o WhatsApp no número 2? Levanta a mão. Teu cérebro está acelerado. Por quê? Você está acelerando. Olha só o que a internet fez. Acelerou. Você consegue ficar parado numa fila? Você consegue ficar parado no trânsito? Você não consegue mais parar. E o que está levando isso? Surto. As pessoas estão descendo do carro, quebrando o carro do outro. As pessoas estão se autodestruindo. Você viu o que aconteceu hoje? Uma mãe matou o filho, autista, e ainda publicou na internet: manda a viatura que eu acabei de matar meu filho. São surtos que está acontecendo. Por quê? Porque a mente acelerou e você não consegue mais controlar a mente. Agora, nós já estamos testando, irmãos, a próxima internet, a internet 6G, internet quântica, que será 100 vezes mais rápida que a internet 5G, que já é o transhumanismo. Os homens estarão conectados a tudo. Sistema do domínio total do anticristo. Tudo que você fizer vai deixar rastro, e você vai ser pontuado e controlado dentro de pouco tempo. E automaticamente você vê a humanidade está adoecendo. Adoecendo. Aí você vai perguntar para um jovem que tentou suicídio, tirar a vida. Você vai ver, tem bons pais, uma boa educação, tem tudo do bom e do melhor dentro de casa. Por que as pessoas estão tentando tirar a vida? Não é por falta, é por excesso. Tem demais e não sabe valorizar o que tem. Sabe o que me impactou na África? Está aqui, a minha esposa foi comigo na África. Pensa num povo feliz. Mas lá eles usam, a maioria do lugar que a gente foi, o pessoal usa celular sem internet, aqueles celulares antigos. As crianças brincando na rua, todo mundo sorrindo, todo mundo dando glória a Deus. Os cultos prolongados, eles não estão nem aí, se o culto vai dar 3, 4, 5 horas, eles estão lá adorando. Por quê? Eles não estão acelerados, e muitas vezes não tem a roupa que você tem. Uma das cenas que mais me impactou, de tantas, a gente levou kit, 800 kits de caderno, lápis de cor, caneta, lápis, borracha, e aí a gente foi fazer os kits e foi jogando as caixas do lado de fora. Uma criança lá pegou 2 caixas de caneta, pegou tampa de garrafa, e ela fez um caminhão. Está lá no meu Instagram, você vai ver a foto. Um caminhão. Meu irmão, pensa no impacto que aquilo me deu. Porque eu lembrei do quarto do meu filho, e na minha sala tem 2 gavetas lotadas de brinquedos que eles nem pegam, muitas vezes, está lá estragando. E para aquela criança, um carrinho de caixinha de papelão está alegrando o coração dela. E você vê o índice de suicídio na África, é baixíssimo. E aqui, aonde nós temos tudo, sempre está faltando algo. Nada satisfaz, porque o nosso cérebro está sendo programado para não perceber o que é real. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E por que a maioria não está percebendo o Apocalipse? Porque teu cérebro está totalmente distante disso. E infelizmente nós temos o conceito tecnológico do que nós estamos sendo ministrados,
e o conceito religioso que nós recebemos no altar, que está distante desse princípio de eternidade. Então, irmãos, o que mais me choca, vamos colocar as imagens lá? O que mais me choca é que existe um plano em curso. E esse plano que está em curso, ele não é de agora. Quando você estuda sobre a ascensão do iluminismo, aonde surgiu a palavra Illuminati, que muita gente acha, isso não existe, isso é teoria da conspiração. Você vai ver que em 1760 ou 70, houve a reunião dos francos maçons na Baviera, na Alemanha, com uma ideia de uma dominação global. Eu costumo dizer, o que o diabo ofereceu para Jesus no deserto? O que ele ofereceu para Jesus? Todas as glórias e reino dessa, Jesus rejeitou, sim ou não? Eu digo que quando ele ofereceu, para esse grupo eles aceitaram. Por quê? Porque dali surgiu famílias e raízes e pensamentos de um domínio total da terra, de riqueza, recursos e controle sobre a população. E aí existem alguns personagens, se você anotar ou depois assistir novamente essa live, que precisam, porque após o surgimento da reunião desses francos maçons, surge então a questão dos Illuminatis, que sempre trabalharam ligadas às sociedades secretas. E aí vou citar aqui 3 personagens que devem ser estudados. Um deles é Albert Pike. Albert Pike foi o papa da maçonaria. Quem já estudou sobre maçonaria sabe. E Albert Pike, ele falou sobre um domínio global, e ele falou sobre 3 guerras mundiais para o domínio global. A primeira guerra aconteceu, que trouxe uma recessão gigantesca. A segunda guerra, o propósito dela era o ressurgimento. Isso foi em 1800 e alguma coisa, veja. O ressurgimento do Estado de Israel, através do movimento sionista. E a terceira guerra mundial, ele declarou que seria feita por muçulmanos, que é o que está em curso. E na minha visão, não acredito numa guerra mundial agora, mas acredito que após o arrebatamento, essa guerra vai implodir. E o documento, se você pesquisar na internet, você vai ver, ele ficou na França, no museu na França até 1960. A carta de Albert Pike declarando a necessidade de 3 guerras mundiais para o controle mundial. Então veja, ele não viu nada, mas ele preveu o futuro. E sobre a terceira guerra mundial está ligada aos muçulmanos, irmãos? Estudos sobre imigração da Europa, do Canadá, dos Estados Unidos. Quem é que está indo para lá? São muçulmanos. Alguém está acompanhando aqui o que está acontecendo no Reino Unido? Alguém viu o que está acontecendo no Reino Unido? A população do Reino Unido foi protestar contra a imigração. Eu pergunto, o governo do Reino Unido está defendendo a população ou está defendendo os imigrantes? A população do Reino Unido está sendo presa, vasculhada, monitorada. E os imigrantes estão sendo cultuados dentro do Reino Unido. E veja, sabe o que os imigrantes fizeram contra a população? Foram guerrear contra eles. E se você ver vídeos, como eu tenho vários, você vai ver a polícia defendendo imigrante e prendendo o povo do Reino Unido. Aí você pega a Europa, está tomado. E tem vídeos na internet que comprovam o que eu estou dizendo. Você não vai ver família de muçulmano indo para a Europa, para o Reino Unido e para os Estados Unidos. Sabe o que você só vai ver? Homens. E eles não estão indo para lá para buscar trabalho. Alguns sim, muitos vão para lá para procurar uma vida melhor. Mas a maioria já são soldados infiltrados. O próprio Donald Trump falou que existem vários terroristas já dentro da América, através da abertura americana para a imigração. Então veja, isso vai implodir ou vai explodir dentro de um cenário de uma crise. Eu vou falar um pouco sobre isso agora. E quando não tiver trabalho, não tiver alimento,
para esse povo, eles vão se levantar. Irmão, sabe o que está acontecendo na Europa? Assalto à mão armada. Tem uma seguidora minha que mora na Alemanha há 30 anos, ela falou que foi em Portugal, ela viu algo inédito, ela nunca tinha visto na Europa um assalto à mão armada, ela viu. Coisas que não aconteciam. Tem vídeos de brasileiros mostrando o tanto de assalto que está acontecendo. Isso traz o quê? Insegurança. E isso é uma agenda, é proposital, não é algo que foi feito, está sendo feito para simplesmente, não, está tudo normal. Não, meu irmão. É uma agenda e tem um propósito. E vai culminar. Aí você tem a França, quase 30% da França hoje é muçulmano. Tem o horário da oração do Ramadã. Todo mundo virado para Meca. E você vê aquela multidão de gente prostrada. Então vai acontecer. Outro personagem que surge dentro do iluminismo foi Karl Marx. Se você estudar o fim da vida de Karl Marx, você sabe quem é que deu refúgio para Karl Marx? Foi a família Rothschild. Deu um apartamento no Reino Unido e ele morreu dentro da casa dos Rothschilds. E para quem não sabe, os Rothschilds são donos do Banco Central, dos bancos centrais e mundiais do mundo. Eles são donos do dinheiro do mundo. Porque você acha que o Brasil tem dinheiro? O Banco Central é uma agência do Banco Mundial. Nem os Estados Unidos têm a sua próprio dinheiro, seu próprio banco. O Federal Reserve é uma agência do Banco Mundial. Então, quando os Estados Unidos imprimem dinheiro, ou qualquer país imprime dinheiro, quem paga o dinheiro impresso é a população, através de inflação. É assim que funciona. E existe uma família que domina. Aí outro ser que surge nesse cenário da Segunda Guerra Mundial, que foi Aleister Crowley, que foi conhecido como 666, ele se declarava o próprio anticristo. Mas aí o que Aleister Crowley influenciou? Toda a questão de distração, de música, de filmes, novelas, tudo que podia imaginar de distração, Aleister Crowley foi o cabeça. Os maiores seguidores de Aleister Crowley do Brasil é Paulo Coelho. Quem foi que fez as músicas de Raul Seixas? Paulo Coelho. E se você pega algumas músicas da Raul Seixas, você vai ver ligada a toda essa revolução, viva a sociedade alternativa. E que eclodiu após a Segunda Guerra Mundial. Mais de 40 milhões de pessoas morrem em campo de batalha. Várias mulheres ficam viúvas. Vem um movimento hippie, com o movimento do rock. Vem a liberação de drogas pela própria CIA. Olha só, e tudo que eu estou falando aqui é histórico, está lá nos anais da história. Entorpecer o povo para não suportar a dor. Por não suportar a dor. E aí vem uma revolução cultural da destruição da família. Mulheres no trabalho. 1960 começa uma revolução. Por quê? E eu não sou contra a mulher trabalhar, só presta atenção. A mulher em casa, ela protege a família. Uma mulher que está em casa, ela vai viver em torno dos filhos e do marido. Tem como ser atacado? Tem. Mas a mãe vai detectar. Agora imagine a mãe e o pai trabalhando o dia todo, quase não conversa com o filho, e o filho na mão de professores com mente ideológica. Vocês estão entendendo? Então se tira um pilar da família e automaticamente destrói ela. E aí começa o número de divórcios. Então existe um curso e existe alguém por trás de tudo que você possa imaginar, irmãos. Quem cria a música, quem cria o desenho, quem cria o filme, quem cria a moda, tem um propósito no que está criando. Existe uma mensagem sendo colocada no cérebro. Vocês estão entendendo isso aqui? Não é algo que foi criado por criar, não. Se cria para um propósito. Então eu quero que você entenda que esses 3 pilares influenciam a sociedade até hoje. Primeiro, a questão dos maçons e das sociedades secretas, e muita coisa que Albert Pike propôs está em curso.
Você vê as ideias de um homem com uma família destruída, como Karl Marx tendo voz em vários países do mundo. E você vê uma revolução cultural que começa por Aleister Crowley, e agora tem seus adeptos, mudando totalmente o comportamento da sociedade. Mas veja que quando termina a Segunda Guerra Mundial, a família Rockefeller doou o terreno para a construção das Nações Unidas. Os países estavam endividados. E qual foi a ideia? Vamos criar um órgão para unificar o mundo e trazer paz. Qual é o cabeça hoje de uma ordem planetária? Nações Unidas. Uma só moeda, um só governo e uma só religião. Pode passar a imagem. Aí eu estive lá. Esse daí existe uma homenagem a Nelson Mandela. E eu fui lá ver como é que funciona toda a questão das Nações Unidas. Pode passar a imagem. Após o surgimento da ONU, irmãos, vem o Fundo Monetário Internacional. Qual foi o propósito do Fundo Monetário Internacional? Países em guerra estavam endividados. O que o Banco Mundial fez? Da família Rothschild? Nós vamos emprestar dinheiro. O que os países fizeram? Pegaram o dinheiro e automaticamente se transformaram em uma colônia. Vou dar o exemplo do Brasil. O Brasil é o país mais rico do mundo em matéria-prima. O Brasil tem o ouro universal do momento, que é o nióbio. O nióbio é algo assim surreal quando você estuda sobre nióbio, sobre questão de placas de celular, tudo que envolve tecnologia, turbina de avião, instrumento cirúrgico, depende dessa liga que o nióbio traz. O Brasil tem mais de 90% do nióbio do planeta. Quem é que manda no nióbio do Brasil? Alguém sabe aqui? Banco Mundial. Na época da campanha, a primeira campanha do Bolsonaro, todo mundo dizia, o Bolsonaro vai liberar as reservas de nióbio, vai não sei o quê, e só o nióbio do Brasil coloca o produto interno bruto do Brasil acima do americano. Só a reserva de nióbio do Brasil coloca o produto interno bruto, o PIB brasileiro, acima do americano. Agora eu pergunto, o Brasil pode fazer o que ele quer sobre o nióbio? Por quê? Porque o Brasil é um país de colônia. Os juros mais altos do planeta está no Brasil. Qual é o propósito? Escravos. Maior reserva de água do planeta. Brasil. Grafeno. Lítio para a bateria dos carros elétricos. Maior produtor de lítio do mundo. Pode mexer? Não pode. Por quê? Porque o FMI liberou um monte de dinheiro e outra. O Enéas, vamos ressuscitar o Enéas. O Enéas dizia que só com o dinheiro da Amazônia você paga toda a dívida externa do Brasil e se liberta do mundo. Alguém quer isso hoje? Jamais. Então a tendência é somente aumentar. Você vê que o governo está gastando mais do que está sendo produzido. E o Brasil é um país de risco nesse momento para qualquer tipo de investimento. E o que eu estou falando saiu na revista Forbes, segunda-feira. Já era para o dólar ter baixado. Sabe por que o dólar não baixa? Porque os investidores não confiam no Brasil, porque o Brasil está gastando mais do que entra. Então surge o FMI, que transformou todos os países em escravo de uma dívida. Não pode pagar a dívida, você tem que ficar pagando a dívida. Pode passar. Aí em 1960 surge o grupo Bilderberg. E agora, irmãos, eles estão anunciando as reuniões do Clube Bilderberg, que sempre acontece no final de maio. Existe um livro sobre o Clube Bilderberg, que é muito interessante, que você vai ver que na maioria das reuniões você não sabe quem participa. E o que é mais incrível quando você estuda sobre o Clube Bilderberg, é que o que é tratado lá é tão secreto que todos que entram assinam um documento e é impossível falar tudo que está sendo tratado nessa reunião ultra secreta. Que até alguns anos atrás ninguém tocava, só que agora todo ano é mencionada a reunião do Clube Bilderberg, porque quem domina a mídia são eles. Então eles divulgam que está havendo a reunião. E o que é decidido nessa reunião determina o rumo de nações no mundo todo. Então existe uma cúpula que comanda tudo.
E esta cúpula, ela trabalha debaixo do governo do anticristo. Pode passar a imagem. Aí surgiu agora, né, a BlackRock, que é a maior empresa de ativo do mundo. E tudo que você imaginar no mundo está ligado a essa corporação. Então, isso daqui é tão forte que quando você vê, a BlackRock tem uma inteligência artificial que determina o que ela deve fazer. O nome dessa inteligência é Optimus. E o computador, veja, não são pessoas que determinam as ações, aonde investir, o que fazer. É uma inteligência artificial tão poderosa que coordena toda a corporação. Segundo as pesquisas, a BlackRock só não tem o dinheiro que a China e os Estados Unidos têm. Então hoje quem está por trás? Alguém já ouviu falar de lobbies que interferem na política, no Supremo? Quem domina os governos do mundo é a BlackRock. Então existe coisa absurda. Por exemplo, a reforma tributária do Brasil, da forma que ela foi colocada, era impossível ser aprovada. Por que foi aprovada? Porque teve lobbies que compraram os cabeças dos partidos políticos e automaticamente o político é obrigado a se comprometer com a agenda. Então a gente, quando olha para tudo isso, irmãos, o que eu estou falando aqui, tem economistas que falam sobre isso, existe muita gente falando sobre isso. Então não é uma coisa de conspiração, muita gente inteligente estuda sobre isso. Olavo de Carvalho, né, que foi o filósofo que morreu, falava muito sobre isso. Então quando você percebe que existe isso, é por isso que eu disse, é uma realidade tão forte que a gente não quer acreditar. Melhor não, isso não pode estar acontecendo, mas existe. E através da BlackRock, pode passar a imagem, olha só, eles têm um grupo, né? Ontem eu falei sobre isso, ó. 85% de tudo que nós consumimos, aí vem carro, vem roupa, vem comida, vem tudo, remédio, está vinculada a essas empresas que estão todas ligadas à BlackRock. Isso já é o domínio global, só não enxerga isso quem não quer. Sim ou não? Porque se eu tenho controle de distribuição do produto, eu controlo tudo. Aí quando você estuda, por exemplo, a gente tem os atacadões, tem macro, tem... Você acha, não, no macro está mais barato que no atacadão, o atacadão está mais barato que o macro, o S está mais barato, aí você vai ver todos, quem é o dono de tudo? É a mesma empresa, então todo o dinheiro está indo para o mesmo lugar, você está entendendo? E aí você vê hoje que não é mais interessante mercado pequeno. Por quê? Porque os grandes mercados, por exemplo, imagine o pastor Elias é dono do mercado pequeno e compra um caminhão de leite. Eu sou dono de um atacadão, eu compro 100 caminhão de leite. Quem é que vai vender mais barato? Então se quebra o pequeno para eu controlar tudo. Outra questão dentro dessa lógica aqui, irmãos, loja física vai desaparecer dentro de 5 anos. Quem aqui já acostumou a comprar na internet e não compra mais em loja física? Quem aqui? Irmãos, toda vez que eu entro numa loja para comprar, eu vou na internet pesquisar o preço. E você vai descobrir que na internet está 20, 30, 40% mais barato do que na loja física. Qual é o propósito disso? Fechar as lojas. Daí as pessoas pensam, primeiro, desemprego em alta, mas qual é o propósito? O rastro da compra. Veja que você começa a crescer dentro das empresas, a tua pontuação aumenta. Eles rastreiam tudo que você faz. Tudo que é virtual cria um rastro de controle sobre as tuas rendas, tuas receitas e o que você faz. Esse é o propósito, é a informação, é o petróleo do momento. Então veja que o controle já está diante de nós. Pode passar a imagem. Aí, irmãos, quando você vê isso, existe uma ideia. E qual é a ideia, né? Que foi, isso aqui surgiu, o relógio do Apocalipse. Alguém já ouviu falar aqui do relógio do Apocalipse? Esse relógio ele é divulgado todo mês de janeiro. Final de janeiro, a mídia divulga o horário
que nós estamos na meia-noite. Quando chegar na meia-noite, chegou no Apocalipse. Quando ele surgiu, pastor Elias, ele estava a 18 minutos da meia-noite. O que é que movimenta o relógio do Apocalipse? Guerras e questões climáticas. O que mais você ouve diariamente na TV? Guerra e clima. Né? Por exemplo, está chegando uma massa de ar polar sobre o sul do Brasil, que vai nevar no Brasil essa semana. E vai chegar para cá e vai até o Mato Grosso. Então presta atenção. Eles começam a divulgar. E aqui, ó, nós estamos a 100 segundos da meia-noite. Provavelmente ano que vem vão movimentar. Agora, o que mais me choca disso daqui, irmãos, você sabe o que mais me choca? É que quem movimenta o relógio do Apocalipse são cientistas. E mais de 90% deles não conhecem a Bíblia. Mas eles acreditam que o Apocalipse vai acontecer. Não é incrível isso? E existe uma conta científica feita por Stephen Hawking. Alguém já ouviu falar aqui de Stephen Hawking? Que foi aquele físico que vivia com aquele microfoninho. Stephen Hawking fez o cálculo de 8 bilhões de pessoas. E ele falou que quando nós chegássemos a 8 bilhões de pessoas, o sistema ia colapsar. Não tem energia, não tem água e não tem comida. Agosto de 2023, nós chegamos a 8 bilhões de pessoas. Então veja, a ciência, através de cálculos, eles passam algo que muita gente não acredita, mas eles informam o que está acontecendo. Então nós temos bugs acontecendo de sistemas elétricos, apagões estão acontecendo em vários países do mundo. Porque por exemplo, a rede elétrica do Brasil, ela é nova ou ela é antiga? Ela é antiga, ela não é renovada. Isso pode gerar um colapso. A Índia, esse ano, teve um super calor na Índia, gerou um apagão. Por quê? Porque não tinha energia suficiente, portanto, de ar-condicionado ligado. Então, vai criando um sistema que vai parando. Então, você precisa entender que isso daqui é uma realidade. Aí, pode passar a imagem. Eu falei ontem, eu fui lá, ó, isso aqui é perto daquele parque famoso nos Estados Unidos. E lá em Nova York, quando eu cheguei lá, é o relógio do fim do mundo, né? Foi colocar lá sobre questões climáticas. Estava 5 anos, 2 dias e alguns minutos para nós chegarmos no apocalipse climático. E aqui virou um local de muita visita. Por quê? Porque eles colocaram um relógio dizendo lá, daqui 5 anos o mundo vai colapsar na questão climática. Então são duas coisas que nós precisamos entender. Existe uma agenda em curso. E o propósito de tudo isso, irmãos, é domínio do controle totalitário sobre a terra. E qual é a melhor forma de dominar a população? Alguém sabe aqui? É pelo medo. Você sabia? A mídia mostrou em 2020 caminhões carregados de corpo, frigorífico com corpo. O que as pessoas fizeram? Obedeceram tudo que foi falado. Eu fui xingado um monte de vezes na rua por estar andando sem máscara. E depois foi comprovado, agora tem dados científicos que a máscara é um veneno. Você respira o teu próprio oxigênio. Faz mal para a tua saúde. Daí soltaram os e-mails do Dr. Fauci, que era o ministro da saúde dos Estados Unidos com Bill Gates, falando sobre o uso obrigatório de máscara. Isso gerou um escândalo na América. Porque pelo que dava a entender no e-mail, eles estavam querendo testar o quanto as pessoas seriam obedientes. Só que o medo fez as pessoas analisarem toda aquela situação da forma que estava sendo passada e não como algo que poderia estar sendo tramado. E todo mundo acreditou, e o medo dominou a população. 4 bilhões de pessoas presas dentro de casa.
E agora o medo que vai acontecer, o Apocalipse, o medo que o mundo vai ser destruído, o medo vai fazer com que toda a humanidade se submeta a qualquer lei estabelecida. Por quê? Porque está todo mundo somente pensando nas coisas dessa terra. Pode passar a imagem. Aí veja bem, irmãos. Pode passar a próxima. Isso daqui é o cofre do fim do mundo. Quem criou, né, esse cofre do fim do mundo foi as instituições Gates, do Bill Gates. Está aí dentro desse lugar, na Noruega, todas as sementes do mundo. De flor, planta, tudo que você possa imaginar, que possa ser gerado pela terra, está dentro desse lugar. Qual é o propósito? É que se houver um apocalipse, dentro da questão, pode ser climática ou até nuclear, eles tenham como recomeçar a terra. Então veja, existe uma programação, sim ou não? Foi bilhões de dólares esse bunker. Tem uma reportagem na Record, no YouTube, muito interessante, porque eles entram lá dentro, eles mostram o tamanho disso. É uma cidade dentro de uma rocha. E aí você vê todas as sementes do mundo no mesmo lugar. Então isso é uma preparação. E veja o tema: cofre do fim do mundo. É como se fosse a arca de Noé do fim do mundo. Preservação de coisas que podem ser plantadas. Pode passar. Pode passar. Irmãos, você sabe que Elon Musk, ele é um cara visionário dentro dessa visão. Mas Elon Musk, ele não tem mais casa. Ele mora dentro de um lugar de 42 metros quadrados. E por que ele mora nesse lugar de 42 metros quadrados? Porque ele já está se habituando, porque ele acredita que vai levar 1 milhão de pessoas a Marte, e ele já tem até as cápsulas que as pessoas vão morar em Marte. E por que ninguém chama ele de teórico da conspiração? Eu queria saber. Porque se você perguntar para Elon Musk hoje, qual é a tua maior obsessão? Qual é o teu maior projeto de existência? Levar 1 milhão de pessoas para Marte. E agora, por que ele quer levar pessoas para Marte? Muitas pessoas já pensam sobre a questão da destruição do planeta. Ficar insuportável viver nesse planeta. Então teriam um refúgio de vida fora daqui, se isso daqui for destruído. Você tem noção disso? E eu estou falando aqui de um camarada que está implantando chip no cérebro, que fez uma pessoa jogar um jogo por telepatia, em pensamento. Ele jogou, uma pessoa jogou por telepatia, através do pensamento, através do chip implantado. Ontem eu falei com o pastor Elias algo muito sério, irmãos. Está chegando num limite que o juízo é necessário. O chip implantado faz com que saia uma matéria. Eles conseguem ler pensamento. Você tem noção disso? É onisciência. Então eles pegaram pessoas, colocaram o chip e colocaram diante delas papel e mandaram elas imaginar qualquer coisa. Através do chip implantado, 80% do que elas pensaram apareceu na tela do computador. Isso é onisciência. É um limite que Deus não vai permitir chegar. É ler pensamentos. Você sabe o que é isso? Antigamente ele não dizia assim, os antigos diziam, ora em silêncio, porque daí o diabo não escuta. Através dos sistemas que estão sendo implantados, nós estamos chegando no momento que eles querem ler o nosso pensamento. E isso não está longe de nós. Agora, vamos lá, eu quero que você passe, eu vou terminar aqui. Posso 5 minutos, pastor? Pode passar lá embaixo quando chegar nos bunkers. Pode descer. Amanhã eu vou falar sobre esses assuntos aqui, por causa do horário. Mas pode descer. Pode. Aí, para aí, volta. Irmãos, isso aqui aconteceu no aeroporto de Guarulhos, foi em 2022, né? Então veja bem,
o avião ia pousar. Imagine que aqui no meio da igreja é a pista de pouso do avião. O avião não estava encontrando a pista. Por causa, olha lá, ó, campo magnético da Terra, festa pista de Guarulhos, entenda. Está havendo a inversão do polo magnético da Terra. Então, não é polo norte, polo sul, é o campo magnético da Terra está invertendo. Maior prova disso, você sabe qual é a maior prova disso? A aceleração do tempo. Você percebe que você já está no dia 8 de agosto de 2024? Você já percebeu que você abre o olho quando você vê que você já está na cama? Que o tempo, ele foi para um nível que você não percebe. Alguém aqui já percebeu que o galo está cantando 4 horas da manhã? Quem aqui já percebeu isso, que o galo está cantando? Aí, para você não dizer que eu estou louco. As aves estão migrando de forma desorientada. Está aparecendo um monte de peixe morto e aves mortas em vários lugares do mundo. Aí muita gente diz que é radiação, é internet e tal. Mas está vendo. E aí, irmãos, eu fui estudar sobre isso daqui. Na Bíblia, porque isso aqui está na Bíblia. Porque segundo a ciência, se você estudar, imagine aqui, ó. Imagine que a minha mão esquerda é o campo magnético norte e a minha mão direita o campo magnético sul. Nessa inversão aqui, ó, a ciência diz que quando se encontrar, é como que se o céu se abrisse. E aí vai haver a inversão, e muitos dizem que o relógio vai marcar 16 horas. 16 horas, porque o tempo vai encurtar. Só que quando a ciência disse isso daqui, ó, que a inversão iria abrir o céu, é como se todo o nosso sistema de proteção, porque nós temos o campo magnético da Terra que nos protege de asteroide e tudo, é como se ele nos fosse um imã que repelisse todo o mal que poderia atingir a Terra. Então, quando chegar aqui, nós estaremos sem proteção e haveria inversão. E aí, olha o que a ciência diz. É como se o planeta fosse removido, vai tremer todo o planeta Terra e vai acontecer muitas catástrofes. Aí eu fui, isso deve estar na Bíblia, e está na Bíblia, irmãos. Olha como a Bíblia é tremenda. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Para a tua alegria e para a minha alegria, nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Mas só para você entender que isso está em curso. E olha o que diz Apocalipse 6,12 a seguir. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo. Agora olha onde começa. Sobreveio grande terremoto. O sol se tornou seco, negro como saco de silício, e a lua toda como sangue. E as estrelas do céu caíram por terra. Olha só, para a estrela cair aqui, nós teríamos que estar sem o campo de proteção. As estrelas cairão do céu, como a figueira abalada por um forte vento deixa cair os figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidas do seu lugar. Irmãos, isso aqui é idêntico, presta atenção, idêntico ao que a ciência está dizendo. Agora, passa a imagem depois dessa aí, para nós concluir. Pode passar? Vai, pode descer. Aí, volta. Aí, volta, aí. Passa mais um, pode descer. Vamos lá, volta. Está muito rápido lá, mais um, aí. Vamos parar aqui, depois eu vou ler o versículo 15. Irmãos, a Bíblia diz, vamos ler aqui, versículo 15, de Apocalipse 6. Os reis da terra, quando acontecer esse abalo, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos. Você sabe o que é isso? Nos bunkers.
E eles disseram aos montes e rochedos: cai sobre nós e escondei-nos a face daquele que está sentado do trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá resistir? Irmãos, olha isso daqui, ó, bilionários e os seus bunkers para o Apocalipse. Essa imagem que você está vendo aqui é a entrada de um bunker. Aonde é feito o bunker? Dentro das rochas. O que a Bíblia está dizendo? Para onde vai os reis, os poderosos, os grandes e os que os servem? Se esconderão aonde? Dentro das rochas. Pode passar a imagem. Esse daqui é um dos mais surpreendentes, porque esse bunker aqui na Suíça, ele está avaliado, cada bunker, em 520 milhões de reais. E meu irmão, seja sincero, é o que eu falei ontem. Por que um homem que tem dinheiro vai comprar uma casa de 520 milhões para se refugiar do Apocalipse e nada vai acontecer? Pode passar a imagem. Olha só a estrutura, né? Sobreviver ao Apocalipse em grande estilo, a empresa suíça Optimum pode te ajudar. Fabricante de bunkers subterrâneos fortificados, ela revelou seu projeto. Olha aí, 520 milhões, pode passar a imagem. Esse daqui é para os pobres. Esse daqui custa 250 mil. 250 mil dólares, né? Pobres entre aspas. Mas veja, isso é um condomínio de bunkers. É um lugar que as pessoas estão comprando, que se acontecer alguma coisa, elas vão se refugiar. Irmão, sabe qual é o tempo que as pessoas conseguem sobreviver em alguns desses bunkers? 10 anos. 10 anos. Pode passar. Olha só da Forbes, o aumento durante a pandemia, 200%, 2.000%. Olha o estilo que é vendido. Pode passar. Esse da Veja, piscina. Todas as janelas são telas de LED que vão dar imagem de dia e de noite. Então, é como se a pessoa olhasse para a tela e visse o pôr do sol, visse tudo como se estivesse acontecendo aqui fora. Mas elas estarão presas lá embaixo. Pode passar. Agora, aquela matéria do Mark Zuckerberg, e aqui eu termino. Irmãos, o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, ele está construindo um bunker de 1 bilhão e 300 milhões. Tem 30 quartos. O que eu quero dizer? Está na Bíblia que eles vão se refugiar nos bunkers, sim ou não? Mas mesmo dentro dos seus esconderijos, mesmo dentro do esconderijo, o que vai acontecer? Mesmo lá dentro, eles vão dizer: esconde-nos daquele que está sentado do trono e da ira do Cordeiro, porque em nenhum lugar do planeta Terra as pessoas conseguirão fugir da ira do Todo-Poderoso. Mas existe um lugar de refúgio que é inabalável. E o refúgio é estar com Cristo. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Olha aí, irmãos. Preparado para o fim do mundo, Mark Zuckerberg constrói um bunker avaliado em 1 bilhão e 300 milhões de reais. E presta atenção, todos os grandes presidentes de grandes corporações de tecnologia estão com medo da inteligência artificial ficar fora do controle. O próprio Elon Musk, ele fica com medo de a inteligência artificial assumir o controle do mundo. Existe o dono do ChatGPT, que é o Sam Altman, tem uma reportagem dele também. Ele anda com uma mochila azul, o criador do ChatGPT, que é um dos maiores fenômenos dos nossos dias. O ChatGPT já emburreceu a humanidade. Você não precisa mais criar um texto para nada, é só você mandar o ChatGPT criar.
Tudo que você precisar, o ChatGPT te dá pronto. O ChatGPT te dá um livro escrito sobre o assunto que você quer, da forma que você quer que ele fale. Então imagine que o criador do ChatGPT, numa entrevista, ele falou: eu tenho um notebook, que se acontecer um colapso na internet, eu vou tentar desligar. Mas ele falou na mesma entrevista, só que se eu não conseguir desligar a internet, eu tenho meu bunker preparado para ficar 10 anos, até poder voltar para a terra novamente. Então veja, irmãos, isso não é teoria. Põe um camarada que é o dono do ChatGPT falar isso, todo mundo, o dono do Facebook criar um refúgio de 1 bilhão, não é teoria. Isso daqui é fato. E se eles estão fazendo, eles estão ligados a um sistema que sabe para onde tudo vai caminhar. E aonde nós encontramos resposta para tudo isso? Aonde? Qual é a função do Apocalipse? Revelar as coisas que em breve vão acontecer. E eu quero te dizer, meu irmão, fique de pé nesse momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero te dizer que parece teoria essas coisas, mas eles não. Agora, o que mais me chama a atenção é que eles não estão escondendo mais nada. Alguém aqui assistiu, presta atenção, são mensagens preditivas. Alguém aqui assistiu O Mundo Depois de Nós? Quem assistiu aqui O Mundo Depois de Nós? Ó, tem mãos levantadas. Você sabe quem é o diretor do Mundo Depois de Nós? Está lá no filme, quando aparece lá, os diretores. Barack Obama e Michelle Obama. Que é o ex-presidente dos Estados Unidos. Quando o Biden começou a surtar na mente, quem era a candidata que foi divulgada? Michelle Obama. Todo mundo diz, não, vai vir a Michelle agora e vai ganhar. Porque Biden vai renunciar, então a Michelle vai assumir. E eu vou dizer, estudando sobre isso, ela seria a melhor candidata para concorrer com Donald Trump. E ela não quis. E eu falei isso na internet e falo para vocês aqui agora. A renúncia de Michelle Obama não querer ser a presidenta dos Estados Unidos pode ser uma prova que o filme O Mundo Depois de Nós vai se transformar numa realidade. E o que o filme propaga? Um apagão digital na América que vai levar a uma guerra civil. Por ela não querer. E veja, o que um ex-presidente dos Estados Unidos está num roteiro de um filme? Ele quis deixar uma mensagem. E no filme, você vai ver o final. O que você vê no final do filme? Um bunker de refúgio apocalipse. E o filme dá a entender que se for ele, o personagem lá que pega todo o dinheiro e vai embora, dá a entender que eles, todos os que sabiam, pegaram toda a riqueza que tinha e pegaram um avião e saíram dos Estados Unidos antes do colapso acontecer. Irmãos, eu falei ontem e volto a falar, é uma realidade tão clara que o meu cérebro não quer. É melhor eu acreditar que isso é teoria. Não, isso não pode estar acontecendo. Não é? Seja sincero. Mas está acontecendo. E aí eu vou dizer, quem é que está no controle de tudo isso? Não é os Illuminati, não é o Clube Bilderberg, não é a família Rothschild, e muito menos a família Rockefeller. Eles só estão obedecendo o que está escrito na palavra. Irmãos, Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. E o que Nabucodonosor fez? Destruiu Jerusalém. Todos esses sistemas que estão sendo levantados, eles têm a permissão do céu ainda, para o cumprimento dessa palavra. Porque nenhum tio e uma vírgula dessa palavra vai cair por terra. E bem-aventurado é você
por ler, ouvir e guardar. Porque não é tempo de estar distante, é tempo de nos aproximar dele. Feche seus olhos. Amanhã tem mais, irmãos. Amanhã eu vou revelar as outras coisas. Eu só quero que você compreenda que nós estamos muito perto de muita coisa acontecer. Não feche os olhos para essa realidade. E eu quero orar por você. Eu não sei se tem alguém aqui distanciado, afastado do caminho do Senhor, que queira reconciliar com Jesus. Eu quero orar por você. Aleluia. Tem alguém para Cristo nessa noite? Se não tem, levanta a tua mão direita para o céu, meu irmão. Mão levantada é transmissão de poder. O Senhor quer te despertar. É hora de acordar. É hora de olhar as coisas com a visão da palavra. E eu vou orar pela sua vida agora, para que Deus traga um despertamento espiritual. Que aquela chama viva de desejo de adorar, de servir, venha ressuscitar na tua alma. Aleluia. Se você quiser orar, ore comigo, ore pela sua vida, ore pela sua família. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pela vida do pastor Arnaldo e do pastor Elias, ter essa visão de revelar à tua igreja o que está acontecendo, porque só líderes sérios, Senhor, tem o comprometimento de preparar a tua noiva para o encontro com Jesus. Senhor, que todo veneno religioso, que todas as coisas que estão nos distanciando da tua presença, que toda distração, que todo comodismo, que toda incredulidade, que toda dúvida, caia por terra pelo poder da tua palavra. E Senhor, no nome de Jesus, aleluia, nos aviva, nos desperta, nos acorda do sono. A tua palavra diz, e digo isso conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós agora do que aceitamos, de quando aceitamos a fé. Desperta a tua noiva, desperta a tua igreja, desperta a nossa família. Não é tempo de nos preparar, Senhor, é tempo de estarmos prontos para a tua vinda. Abre os olhos da tua igreja para ver aqui na terra as coisas através da profecia. Orebacan, Joremi, Kelebahau e Jerebai, aleluia. Derrama azeite fresco na lamparina da tua noiva e desperta os teus filhos para esse glorioso dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.